Olá a todos, seguindo em frente com o nosso estudo das alachot de Haftarah, chegamos agora na quinta alachá. Fala pra gente o Kitush Haneruch. E Karadin, a alachá básica é Shezeh Shalal HaMaftir Ubilvad Yomar Haftarah. Aquela pessoa que subiu de Maftir, ele faz a Haftarah, ele deve ler a Haftarah e somente ele, a priori, Ve'atzibur Yomru Acharah Belachash. E as pessoas que estão na sinagoga rezando, devem falar a Haftarah baixo, ou seja, a pessoa que subiu de Maftir, ele vai fazer as brachot, vai fazer a Haftarah alto e vai fazer as brachot depois, enquanto ele está lendo a Haftarah alto, as pessoas que estão ouvindo acompanham, falando cada um baixo no lugar dele a Haftarah. Entre parênteses, caso a pessoa não saiba ler a Haftarah, ou se querem dar para uma criança ler a Haftarah para ela participar, não tem problema. A pessoa que subiu vai fazer a brachá, ele faz as brachot de antes, as brachot de depois, e a criança ou outra pessoa que saiba ler vai fazer a Haftarah alto. Mas é importante notar que aquela pessoa que faz as brachot, ele tem que pelo menos ler baixo as palavras. Mesmo que tenha alguém falando alto no lugar dele, ele foi a pessoa que fez as brachot, então ele tem que pelo menos falar baixo. Igual quando alguém sobe na Torá, na teoria, originalmente, quem sobe na Torá deveria ler. Mas, já que muita gente não sabe ler, o costume, pelo menos entre os Ashkenazim, é que tem sempre alguém que vai ler tudo para todo mundo. Entre os Faradim acontece de que a pessoa que está subindo na Torá, ele lê o pedacinho dele, mas para os Ashkenazim, pelo menos, aquele que vai ler, ele lê tudo para todo mundo. Mas, mesmo assim, a pessoa que subiu na Torá e deveria ler, só por não saber ler com os teamim como se deve, tem alguém lendo no lugar, ele precisa falar baixo as palavras, então ele tem que acompanhar junto com a pessoa que está falando alto, as palavras que estão sendo lidas. Então, a pessoa que subiu de Maftir, ele faz as brachot da Haftarah e ele lê a Haftarah também, e o tzibur que está junto, quem está na sinagoga, lê baixo. O Mashinagush, o tzibur, omrim bekol rav maftir, en zerak mechamat chesron ediah, venachon levatel aminhag. E isso que ele traz aqui, ele traz que tinham costumes, tinham uns lugares, sinagogas, onde todo mundo costumava falar alto junto com a pessoa que está lendo a Haftarah. Isso daqui é engano, falta de conhecimento, e tem que anular, tem que parar esse costume. וגם שעושים שהות באמירת ההפטרה, שאף אחד שסיים המפטיר ההפטרה והתחיל הברכות, אין רוצים להפסיק מאמירת ההפטרה, ולא יפה הם עושים. שאם אומרים בקול רם, אינם שומעים כל דברים בהתחלת ברכות המפטיר, ולפעמים גורמים שגם אחרים הסמוכים להם אין שומעים. Agora, o que acontece também, fala o Kitush Haneruch, acontece que às vezes a pessoa está acompanhando o Hazan, está acompanhando a pessoa que está lendo a Haftarah, e está todo mundo lendo alto, por exemplo, e ele demorou um pouquinho mais, ele leu mais devagar, e o que acontece é que às vezes a pessoa que fez a Haftarah já terminou a Haftarah, vai começar a fazer a brachá de depois, e essa pessoa que está lendo alto, está lendo sozinho e está mais atrasado, fala, não vou parar para ouvir as brachot, quero continuar lendo, quero chegar até o fim, já fiz até aqui, quero ler a Haftarah até o fim, e ele continua lendo alto a Haftarah no lugar dele. E primeiro, ele mesmo não presta atenção e não ouve as brachot que o Maftir está fazendo. Ele tem que prestar atenção para responder amém. E às vezes ele atrapalha também as pessoas que estão em volta. As pessoas que querem ouvir as brachot não conseguem ouvir porque ele está falando e está lendo sozinho. Por isso, fala o Kitush Haneruch que cada um deve ler sozinho baixo. Não deve ler alto juntamente com a pessoa que está fazendo a Haftarah. Cada um pode ler baixo. O que acontece se eu estou lendo junto e estou um pouco atrasado? Fala que לכן יש לנהוג כי מיד שישמע המפטיר סיים ההפטרה ומתחיל הברכות, אף על פי שהוא עדיין לא סיים, יהיה מתון בשתיקה עד שיסיים המפטיר הברכות, ואחר כך יסיים את אמירת ההפטרה. Por isso fala o Kitush Haneruch, alguém que está acompanhando, só que ele está um pouco mais atrasado, um pouco mais devagar, mesmo que ele não tenha terminado, quando quem está fazendo a Haftarah terminou, a pessoa tem que parar, ficar em silêncio, ouvir as brachot, e depois que acabaram as brachot, quando tem por Kamin Shemai, a continuação da Tfilah, ele termina a Haftarah dele. Mas na hora das brachot, tem que parar, ficar em silêncio, ouvir as brachot do Maftir, e depois ele pode terminar sozinho. וגם המפטיר יזהיר שלא יתחיל באמירת הברכות עד שיפסיק כל ההמון הרב לגמרי, e o Maftir ele tem que prestar atenção nisso também, ele tem que prestar atenção que não tem barulho na hora que ele vai fazer as brachot. Ele precisa fazer as brachot no momento em que todo mundo consegue ouvir, no momento que tem silêncio, então ele tem que prestar atenção se as pessoas realmente estão em silêncio, senão alguém vai ter que pedir silêncio para poder fazer as brachot. Sexta alachá, בשבת שתי פרשות מחוברים, מפטירים בהפטרה של פרשה שנייה. Tem Shabbatot que se lê duas parashot juntas, dependendo do ano, se tem Adar Bet, não tem Adar Bet, em que dias caem os Hagim, às vezes é preciso ler duas parashot juntas para poder acabar toda a leitura da Torá até Simchat Torah.
Então eu falo que que às vezes quando caem duas parashot juntas, se faz a haftará da segunda parashá e não da primeira, levado be'achrei u'kedoshim, kshemechubarot shaz maftirim halok v'nei koshim. Fora quando é achrei mot kedoshim, quando achrei mot kedoshim são juntas, se faz a haftará de halok v'nei koshim e não faz a haftará de kedoshim. בקצת חומשים נרשם בפרשת וישלח הפטרה ויברח יעקב, והוא טעות, כי ההפטרה הזו שייכת לפרשת ויצא, והפטרת וישלח היא חזון עובדיה. Ele traz aqui que tem חומשים, que tem algumas haftarot que está escrito errado, então prestar atenção com a haftará correta. Geralmente a maioria dos humashim que tem hoje em dia já está a haftará certinha, às vezes tem alguma diferença entre Ashkenazim e Sfaradim, onde começa, onde acaba, mas basicamente podemos seguir os nossos humashim, eles geralmente têm a haftará correta. Sétima, alahá, Rosh Chodesh Chaliot Beshabbat, caso caia Rosh Chodesh em Shabbat, e temos uma parashá especial de Rosh Chodesh, que é lida para o Maftir, Maftirim Hashamayim Kissi, a gente faz a haftará ligada a Rosh Chodesh e não a haftará ligada à parashá da semana. Vem tá, vekará haftará shel parashat hashavua, se confundiram e em Shabbat que era Rosh Chodesh, em vez de ler a haftará de Rosh Chodesh, começaram a ler a haftará da semana. Se ainda não fizeram as brachot finais, a gente viu que tem duas brachot antes e duas brachot depois. Uma brachá antes e algumas depois. Se não fizeram a brachá de depois, então ele conserta e lê também a Shamayim Kissi. Além da haftará da semana, ele lê a haftará de Rosh Chodesh. Veivarech achar, que faz a brachá depois. E se já fez as brachot posteriores à haftará, e o Mar Hashamayim Kissi belo brachot, ele vai ler a Shamayim Kissi, ele vai ler a haftará de Rosh Chodesh sem fazer brachot. Vem Rosh Chodesh Bechad Beshabbat, se Rosh Chodesh cai no domingo, Maftirim Machar Chodesh, se lê a haftará, que é chamada Machar Chodesh, que fala sobre o fato de que amanhã será Rosh Chodesh. Vem tá de Enoch Moshe Avad Rosh Chodesh, se confundir, ler a haftará da semana, é exatamente igual a alahá que a gente viu agora, que se ainda não fizeram as brachot de depois, se lê a haftará correta, e se já fizeram, se faz a haftará correta sem as brachot. Rosh Chodesh Beshabbat Uvayom Arishon, caso tenham 2 dias de Rosh Chodesh no próprio Shabbat e no domingo, a gente tem meses diferentes, alguns meses tem 1 dia de Rosh Chodesh, alguns meses tem 2 dias de Rosh Chodesh, depende de quantos dias tem o mês. Rosh Chodesh é o primeiro dia do mês, o dia 1. Mas às vezes, quando a gente tem meses de 30 dias, no calendário judaico tem meses de 29 dias e meses de 30 dias. Isso acontece porque o período sinódico da lua ele é 29,5. Então às vezes tem meses de 29 dias e meses de 30. Quando temos um mês de 30 dias, temos 2 dias de Rosh Chodesh, o dia 30 do mês anterior e o dia 1 do mês seguinte. Quando temos meses de 29 dias, Rosh Chodesh é somente o dia 1. Então o que acontece? Cai Rosh Chodesh, que é Shabbat e domingo. Maftirim Hashamayim Kissi. Aqui é para a gente entrar em uma situação em que, por um lado, hoje é Shabbat, hoje é Rosh Chodesh, no Shabbat hoje é Rosh Chodesh, mas amanhã também. A gente tem uma parashá para uma haftará para o Rosh Chodesh que cai no Shabbat, e uma haftará para quando o Rosh Chodesh cai no domingo. O que acontece quando cai Rosh Chodesh no Shabbat e domingo? Temos 2 opções de haftará. Traz aqui Kitur Sharuch, que se lê a haftará de Hashamayim Kissi, que é a haftará do fato de que hoje é Rosh Chodesh.